Bom, então tá. Espera as apresentações. Então tá, boa tarde a todos. Estamos iniciando então o evento Queimadas, Questões Socioambientais e Sustentabilidade, promovido aqui pela ILEA. Desde já a gente agradece a presença dos que vieram nesse dia chuvoso. De minha parte eu agradeço em especial a Isis pelo convite. O meu nome é Pablo Guzmão Rodrigues, eu fui escalado para ser mediador aqui da conversa. Vai envolver as senhoras aqui ao meu lado. Da esquerda para a direita, Ana Paula Moreira Rovedeiro, professora associada do Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Santa Maria, orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, ambos da UFSM. Membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica sobre Gestão 2019-2021, desenvolve pesquisas e extensão em restauração ecológica de ecossistemas degradados, relação solo-floresta e biologia do solo. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas, NEPRAD. Lorena Cândido Fleury é professora adjunta do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2006, mestrado em Desenvolvimento Rural, 2008 e doutorado em Sociologia, 2013, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado na Université Paris. Como pronuncia tudo isso? A gente pode pular essa parte. Tá. Bom, foi em Paris, La Défense. Sua tese, Conflito Ambiental e Cosmopolíticas na Amazônia Brasileira, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva, recebeu o prêmio URGS Melhor Tese em Ciências Humanas em 2013 e o prêmio ANPOX Melhor Tese de Doutorado em Ciências Sociais, menção honrosa 2014. É integrante do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, temas, e do grupo de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, GEPASSE, vinculados à URGS também. Atua na área da sociologia ambiental, com ênfase no estudo de conflitos ambientais, projetos de desenvolvimento, estudos sociais de ciência e tecnologia e sociologia das mudanças climáticas. A outra é Kate Lima de Lima, possui curso técnico profissionalizante pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, ensino médio no Colégio Objetivo do Amazonas, 2000, atualmente é auxiliar em saúde bucal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, indígena da etnia Ticuna do Amazonas, acadêmica em políticas públicas, servidora pública da área da saúde da Prefeitura de Porto Alegre. Antes de passar a palavra para elas, eu vou só fazer uma breve introdução aqui, tentando trazer alguma contribuição da minha experiência acadêmica, a minha trajetória acadêmica e experiência profissional. Eu sou biólogo formado na URGS aqui, trabalho na área ambiental há 15 anos, sou licenciador ambiental do município de Triunfo, aqui próximo a Porto Alegre, município que tem o polo petroquímico, e também tenho uma trajetória acadêmica na área da paleontologia, com mestrado e doutorado aqui na URGS também. E uma diferença fundamental, né, de um enfoque paleontológico para qualquer trabalho que se faça na área ambiental do tempo presente é a escala de tempo. Na paleontologia, 1 milhão de anos não é nada. Em trabalhos ambientais, também existe uma escala de tempo que é maior, não é tão grande quanto a escala geológica, mas é maior do que a escala de tempo da nossa vida cotidiana. Então, porque o tempo, a escala ecológica, para que certos impactos no meio ambiente sejam percebidos, muitas vezes ela não é suficientemente pequena para que a pessoa que está provocando, naquele momento que está provocando, perceba os efeitos, né? Então, na minha prática de trabalho, muitas vezes eu me deparo com pessoas que usam a queimada como prática para limpar a terra e, invariavelmente, a pessoa é cética quando se fala, eu vou advertir não só a questão de emissão de CO2, mas o empobrecimento do solo, e a pessoa, isso é bobagem,
No ano que vem, a vegetação vem, que é uma beleza. E o cara está falando pela experiência de vida dele. E muitas vezes o discurso ambientalista, ainda que cientificamente embasado, ele é encarado com uma certa ideia de que, isso aí não dá nada. Isso aí é um alarmismo. Aí, trazendo um pouco para Paleonto, quando a gente já trazendo para a Amazônia, a gente trabalha numa escala de tempo muito maior e vê modificações ambientais de escala global muito grandes. A própria Amazônia, há 300 milhões de anos atrás, estava no hemisfério sul, quase no polo sul, coberta de gelo. Há 65 milhões de anos, a Terra já está com a conformação dos continentes parecida com o que está agora, mas a Amazônia não foi sempre floresta. Ao longo de todo o período cenozoico, de 65 milhões de anos para cá, ela vai oscilando entre floresta e savana, conforme o clima se torna mais úmido ou mais seco. Aí, na verdade, tem fatores que se retroalimentam. A umidade favorece a vegetação, que, por sua vez, aumenta a evapotranspiração, que gera mais umidade, que favorece mais vegetação. E essa umidade, inclusive, que é a grande importância da Amazônia para o resto do mundo, como ela não é o pulmão do mundo, mas ela é um grande ar-condicionado do mundo. A gente, inclusive as áreas ao sul da Amazônia podem ficar mais áridas, semiáridas, com um efeito que ocorre lá. E eu acho importante a gente saber desses fenômenos de maior escala, até para a gente tentar prever o que pode acontecer. Já tem ecólogos com pesquisa atual dizendo que o ponto de virada para um processo de savanização, crescimento da savana de novo, pode ser 25% de floresta que se perca. Isso não parece muito, E, além disso, o solo da Amazônia é pobre, E, então, é diferente de alguma área daqui, que se tu vai perder, vai ter um corte raso, vai perder mata nativa, e porque vai ter algum lugar, vai ser feito um empreendimento, vai ser usado para agropecuária, mas se deixar regenerar naturalmente, é muito provável que daqui a 50 anos uma floresta se restabeleça ali. Na Amazônia o solo é pobre, então talvez seja irreversível o processo. A exuberância da floresta amazônica hoje, ela é mantida pela própria riqueza da floresta. E sempre esses impactos, seja as queimadas da Amazônia, que hoje o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que potencializou, algo assim, ou Belo Monte, que eu vi aqui que tem palestrante aqui que trabalhou com isso, ou a mina Guaíba, sempre por trás disso tem um discurso do progresso. E é uma ideia de progresso que eu acho que muitas vezes passa por cima de pessoas. Então, eu vou passar a palavra para Kate Lima de Lima. Agora sim, boa tarde, pessoal. Meu nome é Kate. Estou graduanda de Políticas Públicas, vou me formar agora esse ano. Eu fui convidada pela ISIS, eu estava no 7º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que foi aqui na EZFID. Isso. Que foi aqui na EZFID. E a ISIS me fez o convite sobre o tema. Ela procurava uma liderança indígena, mas no momento, a gente não estava com lideranças lá no encontro. E eu aceitei o convite para falar, como eu falei para ela, Isis, eu vou te falar de vivência. Eu sou nascida e criada e sou amazônida. Além de ser amazônida, eu sou indígena. Então, o que eu venho falar aqui está nos livros, estão nos artigos, estão nos conteúdos, mas também está na minha vida. E ela disse, tudo bem, pode vir, a chuva atrapalhou um pouco, mas não impediu que acontecesse esse encontro. Então, as queimadas na Amazônia, a possibilidade quanto à proteção no meio ambiente. Eu cresci ouvindo a seguinte palavra, coivara. Sempre, e toda a vida da agricultura, que a gente fala do ribeirinho, a gente fala do próprio indígena, ou então do caipira, daquele pequeno produtor, a queimada de coivara, que é a queimada da roça, eles praticam essa queimada na Amazônia. E eles dão um intervalo. O solo da Amazônia é muito pobre, como já foi falado aqui. Então, faz um intervalo entre 3
há 12 anos para aquele solo se recuperar. Isso se ele se recuperar. E é uma agricultura de rotatividade. Uma hora é milho, uma hora é feijão, outra hora é a macaxeira. Então, e eles vão dando esse intervalo. Há quem diga que a coivara, na verdade, protege a floresta. Porque nesse intervalo que se dá de 3 a 12 anos, até aquele solo não ser mais fértil, acontece o crescimento de outras plantas, de outra vegetação, e protegeria a floresta. Assim como há quem diga na primeira queimada já não tem mais solo e vira deserto, como eu já vi muitas vezes. Nas queimadas da Amazônia, para mim não foi nenhuma novidade ver a minha terra queimar. Porque por muitas vezes eu passei de Manaus a uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que é a terra das cachoeiras, que fica a 107 quilômetros de Manaus, a 1 hora e pouco de Manaus. Por muitas vezes eu passei de carro ali e vi toda a parte da floresta queimando e os animais correndo daquela floresta queimados ou já mortos. E isso é uma técnica, essa técnica da coivara. Eu não acredito que seja a técnica da coivara ou que seja simplesmente a queimada, como dizem que há queimada espontânea, mas na Amazônia não há queimada espontânea, porque nós temos 96% de umidade naquela floresta. Quando eu chego aqui em Manaus, muito gaúcho chega comigo e fala assim, mas aqui é úmido, né? Então, tu não conhece a Amazônia, cara. Tu não conhece, aqui não é úmido nada. Lá, no dia, entre 96% e 98% a umidade. Isso é normal, tu sai do chuveiro, tu não sabe, tá secando água ou suor. Então, como é que vai ter uma queimada espontânea? Entre a Amazônia e o Cerrado, sim. Porque lá acontece nos meses de setembro, outubro, até mais ou menos fevereiro, é o nosso verão amazônico. Esquenta, chega a quase 50 graus, sim, a folha fica seca, mas ela tem uma combustão, ok? Mas isso não vai chegar ao exagero que chegou agora, essa intensificação, como se falou o próprio presidente lá na Arábia Saudita. A intensificação para o desenvolvimento. Agora eu queria saber o desenvolvimento de quem? Então, a Amazônia, ela não tem essa combustão, imagina só, o uso indiscriminado das queimadas como técnica do preparo da terra sempre foi atribuída para o indígena, sempre foi atribuída ao pequeno produtor. Isso é uma visão racista, isso é uma visão preconceituosa. Também tem métodos que vêm dos plantations, né, que vêm dos latifundiários. Eles também queimam floresta. Eles puxam floresta com corrente. Eles acorrentam quilômetros, hectares e hectares e puxam aquela floresta para o chão, deixa secar e depois queima. Ali existe tribo indígenas morando. Eu não lembro agora, porque eu estou nervosa, mas existe uma tribo indígena. Eu não lembro se foi... não, a Miriatroaria é outra história. Uma tribo indígena que eles derrubavam a floresta, isso durante o dia, saíam do seu serviço, à noite esses mesmos indígenas dormiam em cima da floresta, em cima do que está derrubado, de manhã cedo eles saíam e continuava derrubado, porque eles não têm para onde ir. E como é que eu posso atribuir a esse indígena 93% da culpa, 100% da culpa de uma Amazônia inteira estar queimando? Eu não quero falar aqui para vocês também do bom selvagem, tá? Bom selvagem não existe. Não sou Jean-Jacques Rousseau e vou ficar falando aqui sobre o índio bonzinho. Porque tem índio também que se envolve com grilagem de terra, que se envolve com as madeireiras, que se envolve com a venda de animais pela pobreza ou que vende as próprias filhas. Isso acontece na Amazônia também. Isso é comum, você passear de barco e ver os indígenas vendendo os filhos para estuprador comprar. Então, não estou querendo aqui também falar do bom selvagem. Mas essa agricultura, que por muitos anos existe, que é a da coivara, meu Deus, como é que a gente pode atribuir, né, aos indígenas que estão lá, não sei, 12 mil anos, até mais de 12 mil anos, no território, ser responsável por mais de 90% da queimada das florestas? Isso já teria acontecido há muito tempo, né? Pequeno produtor, né? Então, assim... As pessoas fazem esse tipo de relação, assim como aquela indígena da etnia Kalapalo, que o Bolsonaro usou para que ela falasse que são os próprios indígenas que queimaram a floresta, a Yassani Kalapalo.
desse governo perverso. Porque se tem, assim como o Eduardo Galeano falou, vou ler um trecho que é um trecho que eu sempre leio. Os índios são bobos, vagabundos, bêbados. Mas o sistema os despreza. Despreza porque ignora. Ignora porque teme. Por trás das máscaras do desprezo aparece o pânico. Essas vozes antigas, teimosamente vivas, o que dizem? O que dizem quando falam e o que dizem quando calam. Isso daqui o Galeano falou, e é por isso que se atribui a nós indígenas, sem defesa, sem estudo, sem voz, sem vez, uma atrocidade dessa que é a queimada da sua própria terra. Se hoje existe mata, é porque existe indígena. Enquanto existe indígena, vai existir mata, vai existir vida. Terra, vida e demarcação, que é muito importante, porque a demarcação da terra não pode ser feita por cima dos corpos dos índios. E isso também faz parte dessa queimada, dessa criminalidade que está acontecendo agora. E isso tudo vem também sobre a questão do índio ser invisível. O índio é visível quando está acontecendo agora, como ele usou a calapalo. Agora sim, nós temos um indígena aí falando sobre a questão da queimada. Mas esse embranquecimento que acontece, quem é índio? O que é ser índio? Afinal, para o indígena fazer parte da prateleira da carne mais barata do mercado, é comum, né? E a partir do momento que o índio reconhece a riqueza da própria terra, vem a ganância dos latifundiários, o índio vê que a vida dele vale pouco porque a terra dele vale muito. Então daí vem a nossa luta, vem a nossa guerra, sim, os nossos rostos pintados com nossos grafismos para dizer, estamos aqui, não vamos deixar, resistimos e existimos. Bom, ele já falou, ele estava falando no começo agora sobre a questão da Arábia Saudita, né? Que o Bolsonaro falou que intensificou, até porque a Amazônia é úmida, agora ele assume. Né? Então, a gente tem que... E mesmo assim, ele desfaz da fala da própria indígena da Calapalo sobre isso. Na minha vivência na Amazônia, o que mais acontece, e na própria cidade, é engraçado que Manaus é uma cidade onde tem menos árvores do que Porto Alegre. Porto Alegre tem mais árvore que Manaus. Por quê? Pela derrubada e pela queimada. Mas não é isso que queimou a Amazônia. Isso daí é o que a gente chama de, lá em Manaus, a gente chama de invasão. Até a cidade foi construída de uma maneira não uniforme, desorganizada, e então o indígena ele está perdendo o terreno dentro da própria floresta, ele vem também pela grilagem de terra, porque lá os latifundiários chegam na tua casa e dizem assim, tu vai sair daqui a 2 horas, se tu não sair tu vai morrer. E eles saem. Mas para que isso? Porque eles precisam daquela água para poder irrigar a soja. Então eles tiram o ribeirinho, expulsam o ribeirinho vai miseravelmente para a cidade de Manaus viver como mendigo. E que vai criando toda essa história de que o índio é vagabundo, de que o índio é mendigo, de que o índio não quer estudar. E isso faz parte, infelizmente, hoje, da história do indígena no Brasil. Então, é o que eu posso dizer hoje, tenho mais coisa para falar, sem quem quiser perguntar, mas assim... Quem se reconhece indígena, o que está fazendo sobre isso? E você não indígena, o que você está fazendo? Qual é o teu papel na luta pela vida do planeta? Obrigada.